O calor para a máquina faz mal. Se fosse fumo, é que era pior. Antiga. Uhum. Ah, já Epá, aquilo é quando matavas os porcos, era? Era. Eu acho que tem lá um ainda lá em casa da... Pá, o haver havia, né? Mas houve lá muitos revolutos com mudanças e águas e porcarias que entrou umidades. Fez... Nas tuas horas vagas vais-te entretendo aqui, é? Eu vou ir buscar umas paletezinhas, vou esfregando, sabes o quê? Vou cortando. Vais aproveitando, vais Tem a fazer. minha motosserrazinha aqui. Tem a motosserra e tem uma motosserra ali e tem uma serra dessas, que é dessas... Isto corta com a maravilha. Tens aqui a tua pedra de esmerilho, aqui, Pedazinhas de merda aí. que é escorra casinhas. do lado. Tá. Tem escopos, tem trinchas, ainda tem dinheiro. Estás a gravar? Também não precisa de dinheiro. Também não precisa de Estás a dinheiro. gravar a minha voz, calhar? É claro que isto estou a gravar tudo. É, logo. Se não é para teres voz, já tinhas estado mudo. Não é? Isso toda a gente está a ver agora. Nada disto, agora tudo é elétrico, tudo mais tecnicamente. Eu tenho machados aí, eu tenho um machado aí que tem mais. É centenário, é? Já mais o de de cima não, mas centenário. mais de centenário. É. Ali o arco de pua, quando não havia eletricidade era aqui o brinquinho manual. Tem as. Os carpinteiros usavam muito, e não só. Tens ali as planas. Planas, tem duas. Tu tens ali esse balde é que está a tapar aí um bocado a visão. Tira para fora, tens mais e isso assim. Tens a mais pequena, tens a maior. Sabes? Olha, muito boa tarde. Boa tarde. Estou a falar com Francisco Martins. Francisco Martins. Francisco Martins é natural de onde? Sou natural da Fumo Passado. És natural da Ilha Terceira. Sou natural da Ilha Terceira. Mas tem uma costela de continente. Do lado do pai e da mãe. Do meu pai. Da Baía Continental. Era. Eu para cá na guerra, em 1940. Fui para a tropa em 39 e vim para aqui e chegou aqui em 40. Foi na época em que eles estavam aqui a fazer os fortes e a fazer as trincheiras, as coisas todas. Foi nessa altura da guerra. E cá Na fiquei. Guerra Mundial. Na segunda, sim. E cá fiquei. E cá fiquei. E cá fez essas alcatras, fez 6 alcatras, tem uma na América, tem uma nas Santinhas, eu tenho uma aqui, e tenho duas na cidade, e tenho uma na Fumo Passado, que é a mais velha. Neste momento ela está no hospital, que é a minha irmã mais velha. Deus nas Fontinhas, tu, mas algum outro irmão, é? Tem um Antônio. O António, É. Veste aqui para as Fontinhas da tua freguesia, que era... Era a Fumo Passado. Que era a Fonte Passada. Era a Fumo Mas Passado. isto aqui não é fácil. Quando namorei, depois casei com ela, comprei uma casa nas Fontinhas. Acabei de vender a casa quando meu sogro morreu. Meu sogro morreu em 1987. Foi. 7 anos após o terremoto. Foi. E, é claro, a minha sogra, coitada, até me custa falar. Minha sogra queria ficar sozinha, depois eu disse, olha, tem problema nenhum, a gente tem cá para baixo, a gente vai cá para baixo. Porque na minha casa arrendei uns tempos e depois acabei de vendê-la. A minha ideia era vendê-la e fez. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Estive lá 11 anos a morar nas Fontinhas. De maneira que depois vim para aqui, olha, eu estou agora aqui, mas a minha mulher. Mas antes de vir para aqui, antes da tua mulher, tu fizeste tropa. Tive tropa, e de maneira. Ainda apanhaste o Salazar, o regime de Salazar, que era aqui atrás. E bastante. E te vestes ainda lá fora. Onde te vestes? Onde é que te vestes? Eu estive em várias zonas lá fora no ultramar. Sim, mas Angola, Moçambique, Guiné ou... Moçambique. Mas tive muito tempo de tropa em Lisboa. E fiz recruta e sentei praça em São Miguel, estive lá só 15 dias. Depois toca a andar, a minha batalhão toca a andar, fomos para Lisboa. Fomos para a Figueira da Foz. Na Figueira da Foz fizemos juramento de bandeira. Ah, não fizeste juramento de bandeira cá? Não, aqui só tive 15 dias aqui no Só...
E o Justamente de Bandeira na Figueira da Foz. E estive lá 3 meses e tal, 3 meses e meio, lá que foi. Depois vínhamos para baixo, para o entroncamento, para a especialidade. Eu era cabo, não era cabo ainda, não tinha sido promovido ainda. Eu fui promovido, fui lá fora no ultramar. Porque, não sei porquê, eu fui, o meu número apareceu como cabo em Lisboa, mas nunca meteram as divisas em Lisboa. Quando cheguei a Moçambique, em Nampula, o general Spínola chamou para o meu número e que me disse: pá, tenho aqui uma coisa para ti que já é para ti recebido. É umas divisas de primeiro cabo. Então, eu tenho as divisas, onde é que eu tenho? Esperei. Tu és com o general Spínola? Sim. Era bom homem? Era. Eu gostava dele. Alguns dizem que sim, pois ninguém agrada a todos. Exatamente, mas eu gostava dele porque ele era um homem que alinhava a tropa. Ele andava sempre com a gente. E pronto, e foi assim desta maneira. Mas antes eu tive 3 meses e meio em entroncamento, depois fui para a Academia Militar, para a polícia, queria tirar o curso de polícia militar. E tirei. Gostava daquilo. Depois acabei de tirar, tivemos lá mais não sei quanto tempo, na Polícia Militar. A gente fazia ronda à noite em Lisboa, no tempo, já nos finais de 73. Nos finais de Quietano? Sim. Que era E depois, princípios de 74, depois quando se deu a Revolução, aquilo piorou. Já estavas em Lisboa? Já estava mobilizado para o ultramar. Ok. Portanto, Antes do 25 de Abril, a gente já estávamos todos mobilizados para o ultramar, o meu batalhão. E foram? E fomos. Mas Mas foste, vamos lá ver uma coisa, antes do 25 de Abril vocês estavam, mas foram depois do 25 de Abril? Depois do 25 de Abril. Okay. Quando houve aquela revolução, a gente recolhemos ao quartel, depois toca a fardar novamente e já estava a civil. Sim, mas toca a fardar novamente e toca a vir para Lisboa. Da Amadora, que a gente estava na Amadora, até vir para Lisboa, ainda eram 4. De maneira que a gente fardámos sempre os gravados e mantemos segurança ali. Já percebeste? Éramos empurrar, as mulheres empurrar, aquilo ainda tinha, aquilo ainda tinha, não sabia quem é que tinha que aguentar, não sabia quem eram aquelas pessoas, não conhecia aquelas pessoas. Tinha lá soldados que tinham famílias lá e queriam passar, mas não podiam passar. Que a gente deixava. Foi a nossa segurança, foi este... Então depois disso é que vocês foram para o ultramar? Depois, quando acabou, toca a andar para o ultramar. Então já quando foram para o ultramar, na época já não... Era em 74. Sim, já não havia praticamente aquela guerra. Então não havia, foi pior ainda. Foi pior. Era dentro também e fora. Ou seja, na mata e nas cidades. Sim. Porque depois quando houve lá fora em Moçambique, houve manifestações lá fora do 25 de Abril, aquela gente já se queria se vir embora e os pretos já não deixavam. Já se começaram a largar amor aos brancos. Brancos que eram marchambeiros, que eram pessoas civis que estavam lá, queriam fugir e não podiam fugir. E a gente é que os fomos buscar. Uns já sem uma perna e outros gostavam das orelhas, era tudo. Isso era mais ou menos aquilo que os bancos deram a eles. Pois era aquilo que a gente fazia. Estavam a pagar com a mesma moda. Exatamente. Há muitos que não gostam, mas isso aí é a história. A história de Portugal é uma história negra, feia, péssima. Há quem tenha orgulho, eu não tenho orgulho nessa área, porque ninguém deve escravizar ninguém deve fazer o que fizeram. Portanto, não souberam ter as colónias, não souberam respeitar quem estava lá. E, enfim, isso tudo a destruir famílias. Fugiram muita gente. Eu tinha sido para a tropa e tinha sido o desertor, não tinha entrado lá, tinha fugido logo.
Eu não ia brigar com alguém que não conhecia, não fez mal nenhum. Não tem lógica. Não, mas o problema é que se tu não matasses, eu matava-te a ti. Sim, mas por essa razão mesmo, eles estavam na tua terra. Isso é uma coisa, temos aqui em casa. A gente estamos aqui. Isto aqui é teu. Que dever é que eu tenho de chegar aqui, maltratar, exigir que tu sejas aquilo que eu sou, querer aquilo que tu tens, isso é roubar, isso é assassinar. Portanto, o português não tem que ter orgulho, não tem que ter orgulho em ter estado em África. Eles têm tido orgulho em ter estado em África, se tivesse dado educação, se tivesse dado escola, se tivesse dado tudo mais alguma coisa e não tivesse feito escravatura nem vendê-los. Há pessoas que gostam de não gostam, mas a verdade é essa. Quem entra em casa alheia tem que respeitar a pessoa que está lá. Então fizemos isso, a gente ia lá roubar aquilo que eles tinham, enganá-los e enfim. Uma coisa é certa, Angola foi descoberta por quem? Por ninguém, porque ela já existia. Não, Angola foi descoberta pelos portugueses. Não, os portugueses invadiram, descobriram uma coisa. Descobriram Angola, Moçambique e sim, mas a gente invadimos porque Portugal queria manter Angola, que era um país muito rico, Angola e Moçambique. Eram os países mais ricos do mundo. Então se a casa do meu vizinho ao lado for uma casa rica, eu tenho direito de invadir, porque eu sou pobre e ele é rico e tenho que fechar a casa dele. O que eu te sei dizer é assim, eu fui obrigado a ir para lá. Isso é outra história. E se eu não matasse, eu matava-me a mim. A história não vem assim, eu conheço passagens de pessoas, há dos dois lados, pessoas boas e pessoas más. Aqueles que trabalharam e foram a sérios e com as pessoas que estavam lá, só eram maltratados. O problema há uma altura ali que a gente entende o que é que se passa, porque depois vem, o passado vem, houve ali muita gente que foram maltratadas. Eu, quando cheguei a Moçambique, quando o nosso batalhão chegou a Moçambique, eles já sabiam que a gente ia para lá. Os pretos já sabiam. Sim, sim. Já conheciam. Mas por trás disso o problema... E a gente, quando já vinha num comboio de Nampula a Vila Cabral, que era para Niassa, fomos atacados. Começaram a atacar o comboio. Sim. Um que ia ao meu lado larpou, já percebeste? E eu escapei. Sim, sim, isso eu entendo. Isso aí ninguém pode fugir às regras, ninguém pode fugir. Como é que um homem pode ficar, Carlos? Se te matassem família tua e tu vistes que aquela gente teve cá, daquela gente que te matou, o que é que ias dar um abraço ou ias dar um aperto da cabeça? E ele cortar a cabeça fora, se calhar. Então o mesmo que eles fizeram. Então, não temos que dizer nada. Agora o mal não foi da tropa. O mal foi daqueles que vieram lá fora a fazer escravo dos pretos. Pois é, isso é outra história. Dos machambeiros. Pois, isso aí a história já é outra. Faziam escravos. Faziam escravos porque apanhavam-se naqueles terrenos muito grandes, de algodão e daquela coisa toda, e é que mandavam ali os brancos. E eles trabalhavam de graça. E sei que muitos já vão gostar, eu também tive família minha lá fora, a verdade é essa. Eles nunca reconheceram os soldados para eles não representavam nada, os soldados estavam lá a defender a pele deles. Era, e aqueles senhores lhe faziam um bocado. Depois, quando vieram para cá, tiveram todas as regalias, que o governo regional, principalmente aqui nos Açores, o governo regional deu as regalias a todos aqueles que vieram para cá. Muitos vieram para cá, no quadro da sala da Serreta, usaram um helicóptero, usaram dinheiro baixo, usaram uma coisa, foram embora e ficaram com as dívidas. Quem ficou com as despesas foi a nós, os açorianos. A grande maioria que veio para cá, saíram para a América, o governo deve tudo mais alguma coisa e depois vem-se para a televisão mentir. Muito daquilo que tu ouves, as histórias que estão na televisão contadas, não é verdade, não são reais. As pessoas acreditam. Ainda hoje, pronto, eu gosto de ver, para recordar só, vejo pessoal de meio tempo tropa lá fora, a vez na televisão. Os soldados não tiveram culpa, a tropa e a gente fomos defender. Fomos defender o quê? Fomos defender a tua pele, foste defender a tua pele, defender a tua pele. Eu morria. Morreram disparados, Carlos. Muitos morreram em acidentes. Muitos foram. Não foram muitos em acidentes. Sabes em acidentes porquê? Tinha minas, as minas. Tinha minas e todas. Aquilo era uma terra de minas, era de metros e metros, tinha minas. E a gente por vezes não as encontrava. E quando aquilo arrebentava, eles faziam logo emboscada. E quando arrebentava, aquela área ia-se tudo embora. Se tivesse 20 ou 30 soldados, vai-se tudo embora. Morreram milhares, passaram por esses braços aqui que estão aqui, 13 mortos. 13! Já percebeste? Adiantou? Não adiantou nada. A pergunta não era, adiantou as colónias? Adiantou sim, para 7 ou 8 milhares de pessoas que enriqueceram
à base do suor, das lágrimas, da tristeza, da destruição das famílias. Muitas vezes elas corriam para cá abaixo, escreviam um orograma em pé ao pé do jipe. Mês a mês é correspondência, era o que se mandava. E era quando calhava. Pois é, mês a mês quando vinha o barco para cá. E ali orogramas com mais de 50 anos. Ainda tens ainda aí? Tá. E tinha alguns que a gente mandava para o meu irmão quando ele estava lá fora em Moçambique. O meu irmão teve em Moçambique 3 anos, praticamente 3 anos, 2 anos e meio grandes lá fora, mas a expansão teve 3 anos de tropa. Ele estava na Força Aérea. Eu também tive 3 anos. 3 anos de tropa. 73, 74 e 75. Eu cheguei aqui quase nos finais de 75. Já percebeste? Eu veio em 70 para cá. Aquilo foi uma coisa, aquilo depois do 25 de Abril daqui, em Portugal, aquilo chegou lá fora. Aquilo foi uma coisa séria, era aquela gente a fugir, depois chamavam para a tropa, a gente às vezes estava longe, que ainda temos sempre ao pé deles, não é? E aqui estamos a mão, salvamos muitos, trouxemos muitos, às vezes alguns sem pernas, era crianças, era isto, era aquilo, e aqui no México cresceu uma coisa muito história. Não era uma guerra civil, mas... É pior que uma guerra civil. Mas era uma vingança. Era uma vingança. E a gente eu cheguei a apanhar pretos, pequeninos deste tamanho, até ali fotografias, eu cheguei a apanhar os pretos, a montar minas por baixo das pontes de madeira. Aquelas granadas que a gente usava na tropa, a gente tirava o gatilho e guindeava, aquilo arrebentava, aquilo fazia um estragundão. Chegamos a apanhá-los. Já percebeste? E era assim. Tinha que mais ser olho por olho, dentro por dentro. A gente queria ser a defender. E defender aquilo que a gente, pronto, defender os brancos que estavam lá. Eles contam, mas investimos muito em pontes, em isto, naquilo, naquele outro, em bagagens. Os brancos? Sim, é verdade. Investiram para si. Para quê? Não sei para quê. Para si, enquanto tiveram lá, enquanto manipularam, enquanto manobrar, enquanto foram governos daqui. Foi para si. Ficou lá, pois, um dia querias fazer isso contigo? Não era possível. Antes de ir para a tropa, trabalhavas em quê? A gente trabalhava na lavoura, a gente tinha umas vacas, eu mais o meu irmão, a gente tinha meia dúzia de vacas naquele tempo, em 1960. Meia dúzia. Eu ontem, quando fiz uma entrevista nos altares, eu disse-lhe a ele, quantas vacas é que ele tem ali agora? Do Ordenha tem 230, eu disse 30 vacas na época, quando eu tinha a volta de 30 anos, 20 e tal, 30 anos, já quem tinha 30 vacas já era contado já uma lavoura já grande. E ele falou-me, 230 do Ordenha, fora Isso é um rapaz novo, à minha vista, não é? Ele tem 33 anos. O pai é que... Está bem, mas ele tem 33 anos. Quando a gente começamos foi com uma coisa pequena. A gente tinha nos Sarrados de Renda, na Ribeira Seca, a gente tinha na Repastar, naqueles picos para cima. E era a pé. A pé e muitas vezes de chegar aqui no Borronho, não é? E às vezes o Borronho já vem mais cá para diante. Nos anos 60, quase 70, para aí, a gente ia a pé para ordenhar meias de vacas e com sacas de folha às costas, com as latas às costas, ia fazer vento e travões e o que é que dava uma vaca? Hoje uma vaca dá mais ou menos a volta de 50 litros de duas ordóneas, 50 em todas, 30 e tal, 40. Algumas exceções. Naquele tempo a gente usava umas latas de canada. Aquilo dava aqui uns 5 litros? Dava mais. Dava mais? Dava mais 5 litros. Mas era litro. Sim, não tinha muito a ver que aquilo que comíamos, o leite tinha outro sabor, tinha... O leite era leite bom. Tinha outra coisa que hoje não tem. Hoje, infelizmente, mesmo o da vaca já não é tão bom. Não. Então imagina depois sair da vaca. Carlos, a gente levava um saquinho com pão de milho dentro, para quando chegasse ao pé das vacas, começava a ordenhar as vaquinhas, deixava a vaquinha mais cozida, o leite melhorzinho, a gente sabia, nessa vaca tem leite mais, com mais nata. Era mais que havia uns mielzinhos. Era uma tapa de leite, uma tapa de pão. Encostada à parede, ia chover, ia fazer relâmpagos e trovões. Estou a falar nos anos 60. Sim, era duro, o inverno era duro. Nos anos 60 era frio, pouca roupa. Não tinha roupa, era sacas de lona. Não havia roupa d'água, era por cima da cabeça, quando ela ficava encharcada já havia o composto terrível. E a gente tinha aquele leitinho para cá, depois quando estava o leitinho no engenho, comia um bocadinho e ia para as terras, lavrar, apanhar milho, ou xixar milho, ou charruar, a gente charruamos pastos,
que era tipo uma 990 que a gente fazia lá em cima, era um pasto de toqueiros, mas era um pasto de ladeira, a charrua com 2 buchos, que a gente tinha 2 buchos, e 2 vacas à frente. A charrua, e eu à frente dos bois, o meu irmão atrás com a charrua, isto nunca mais me esquece. Nos anos 60. Há uns anitos, há mais de 60 anos. E depois eu me operava muito. E depois levar a grada às costas, uma grada às costas, de resoura, daquelas gradas pesadas, de almo, que era pesado, e uma canga em cima, e um arado em cima, e teriam de burro, não é? Os jovens já estão cansados, antes de nascerem. A subir pastos. Por isso é que hoje sofro da coluna, que é uma coisa muito séria. Pois. Estás a ver? Hoje eles não sabem o que é. Não sabem, não. A gente nascemos do pé de esquelas para o pé calçado. A gente continuamos na lavoura, vestimos para aí abaixo, depois era apanhar milho, quando era o dia de apanhar milho, aquilo era uma alegria, porque depois juntava-se aquela gente, vinham os laços folhar milho, a gente cantava, a gente fazia isto, fazia aquilo. Aquela desfolha de milho à noite era... A gente ia para o Santinho de Mota, amanhava o quarto hoje, apagava aquilo bem aparelhadinho durante a noite, às 3 horas da manhã, pegava nos bois e engatava no carro e toca para o Santinho de Mota, a pé. Mas aquilo era bonito. A gente quando chegava lá já tinha carros lá dentro e voos. Ali os voos ali fora dos carros lá encostados às paredes. E aquilo era a gente já cantávamos, tinham violas, tinha castanhelas, fazia-se ali uma festa. Tens saudades desse tempo? Tenho. Há coisas mesmo do passado que eu gostava de voltar a ver, a ter. Eu tenho saudades daquele tempo, tenho, Carlos. Porque havia uma amizade diferente, Olha, havia algo diferente. A gente, como eu já te disse, a gente era uma casa muito grande de família. E a gente todos os dias, a gente tinha uns matos com banha. Eu ia gostar lá, mas minha avó era de continente, a mãe do meu pai era de continente, veio para cá, meu pai mandou-a chamar para cá. Ela veio para cá, dolgadinha, sei lá, ela tinha fotografia até lá no telemóvel. A mulher de trabalho, não tinha homem nenhum na fundo para estar, trabalhasse-me aquela mulher. Aquela mulher fazia tudo. Era rachar lenha, era arrancar cepos, ela pegava numa saca cheia de cepos, daquelas grandes 100 quilos, fazia aquela coisa que eles usam lá fora no continente. Aquela coisa na cabeça e... Estás a ver? E saca para a cabeça, machado debaixo do braço, aquele machado que está ali, e os senhores do outro lado. Faz centenário, sim, e os senhores no outro lado. Eu toco a andar os matos abaixo, os caminhos abaixo, que aquilo era só macadão, que aquilo é canal biscoito, a gente morava na canal biscoito, a rua do biscoito, que hoje é a rua do biscoito, a canal biscoito, aquilo ali abaixo era só macadão, era só pedras e cascalhos, e isso aquilo todo. E o sangue aterrou para as pernas abaixo e ela andava sempre. Era duro na época. Aquilo era uma mulher que não teve homem nenhum que chegasse ao pé daquela mulher a fazer o que ela fazia. Ela passava uma enxada, um avião, terrou daquelas paredes sarradas, limpava aquilo tudo no instante. Havia, sabes que a gente... Mas lá fora no continente, acha estranho, mas lá fora uma grande... Agora, não digo agora, mas há uns anos atrás, elas faziam isso. Minha avó fazia isto aqui. E a gente vemos uns homens a trabalhar por nossa conta, eu disse Chicareis, que está perto de fazer 100 anos. Deve-me pastar, não sei se já o entrevistaste ou não. Já o entrevistaste? Chicareis. Não. Mas ela vai fazer 100 anos agora, está perto, não sei que mês é. São meus de outubro, é 100 anos. Eu só me trabalho muito para a gente. E mexe. Venderem tipo das sementeiras. A gente semeava, não era um serradinho de milho, era 2 e 3 e 4 serrados de milho. A gente semeava, até milho de abundância, burras de milho, era abóboras, era bugangos, era meloas, era melancias naquele tempo, no mês de agosto, é que se Batata doce naquela altura você fazia muito coisa dela, quer dizer, era mais para os porcos. Hoje é o contrário, hoje come-se e procura-se batata doce. Pois. Na época a batata doce era mais para os porcos. Não, mas a gente, a gente comia a batata doce. Mas a gente plantava, a gente sempre plantou um cerrado de batata doce,
Ali estás a ver aquele pico na fundo para estar, tem para uma coroa, para baixo tem uns charraços, a gente plantava batata doce ali. Era ceves de batata doce. Ali dava boa batata doce, não? Era um disparate, mas era, a terra era boa para isso. Era boa, aquilo era manteiga, era como uma manteiga. Tinha que estar ali a vereta, o charvão lá de roda, tinha que reveretar. A gente virava a batata. Era um trabalho mais veredas, percebeste? E era assim desta maneira. O meu pai, roda as paredes, depois estavam limpinhas, beterraba. Aquela beterraba que diz que é beterraba vermelha. E branca. Eu nunca vi a branca. Mas eu nunca vi. Beterraba vermelha e branca. A gente plantava aquela rama, era para os porcos. Pois, e a rama, engraçado que a rama é melhor que a própria batata, que a própria... A rama da... Meu pai engordava porcos. A gente matamos porcos com mais de 20 arrobos. Não era um, era dois. Estavam verdões. Era dois. Numerosos nutrientes. Estavam tremendo de mato quando a gente comora. A gente tinha um mato só com porcos e leitões. Meu pai trabalhava na base, mas quando chegava da base, ficava 2 bolos da base, só que andar para ganhar os dentro e tratar deles. Eu tratei também de alguns ali para baixo. Hoje, eu tenho ali uma lata de alumínio, uma tampa. Eu cheguei a conhecer essas latas. Aqui era da base, aquelas latas. Meu pai trazia cheio de pão. Para os porcos. Mas a gente fazia muito, era couves dentro de uma panela, estrancheadas, terrava, e aqueles pedaços de terrava, às vezes terrava, e grandes que era terrava, mas era terrava, que era isto. Alguma coisa. A terra não estava tão explorada como agora, não levava tantos quinques, não levava tanta porcaria. Não. Era a natureza que era a natureza, sabes o que era? O extremo que voava era a extremoira. Comprova-se. A gente tinha uma extremoira que a gente todos os anos limpava a extremoira. Tinha a retrete aqui e da parte de baixo tinha a extremoira grande, depois era tapada por cima com as chapas e coisa, e aquele extremo era tudo para o quintal. Estava ali a Quezoi, 4, 5 meses para ali, depois a gente encostava o carro hoje ali, uns cestos que estava o extremo para o carro, para botar nas terras. Nunca ninguém morreu por causa disso? Não. É mais fácil morrerem agora com os químicos do que na época. Esse químico mata tudo. É o veneno do século. É o veneno do século. E o nosso governo não vê essas coisas. Não vê porque o governo não manda nada. Não, o governo... O governo não manda nada. O governo não manda nada. Não. Nem sabe mandar. O governo é mandado e manda na gente, mas ele é mandado. É mandado por quem manda no mundo. São 5 pessoas, são 5 patentes que mandam no mundo. E já disse, são 5 patentes que mandam no mundo. Ainda foi há pouco tempo, num vídeo que eu fiz, foquei as 5 patentes. Não tenho medo de nenhum deles focar novamente. A primeira patente são os mentirosos. São aqueles que contaram as histórias na escola, essas histórias que nos contaram até à universidade, têm pouco de verdade. Tem aquilo que eles quiseram e ensinaram à gente que era a verdade, que não é verdade. Depois entra a religião. A seguir essa história está a religião. A religião é um poder de manipular, de meter medo às pessoas, que o inferno não existe. Claro. Mas para os crentes e para os religiosos existem. É uma forma de manipular as pessoas e ter medo. Para mim o inferno é aqui na Terra. Depois da religião, quando falo religião, não sei os movimentos, é tudo da mesma farinha. Depois quando sai da religião, entra, isso é pela ordem certa. Portanto, os senhores da mentira, entra a religião e entra a política. O que é a política? É alguém que manda nos outros com esperteza, mas com a esperteza de enganar a outra parte. E a outra parte que não analisa, que não estuda, que não vê e que fica obcecado na mentira e na ignorância, aceita e acredita neles. Portanto, diz-me qual é o país e qual é o governo que entra e sai com honestidade e com seriedade? Nenhum. Entram lá, há pessoas sérias, mas a grande maioria não é séria, a grande maioria está lá, pessoas cá fora não prestavam, vão lá para dentro, não vão melhorar, vão piorar. Como cá fora já tem algum poder e lá dentro sabe que não vão padecer nada, a gente vê os corruptos portugueses, os ladrões portugueses, roubar enquanto quiser, partilhar enquanto quiser, juntamente com os políticos, e estão cá fora. Se tu fores por fome, roubar uma coisa qualquer, vai lá dentro e ficas preso. Mas o político, esse dá para roubar à vontade,
porque sabe que não vai ser preso. Vai andar na justiça, temos a ver, não precisa estar melhor os nomes, não é? Mas todo mundo sabe quem é, advogados na serve, outro advogado na serve, outro advogado na serve. Ninguém serve nada, porquê? Porque a justiça os cobre. A nossa política, o nosso sistema político anda com os ladrões ao colo. E quem vota neles e participa neles também é participante e é colaborador. Porque já não volta nestas criaturas há mais de 30 anos. E só estou enganado uma vez, não estou enganado 2 vezes. Eu tenho um sistema nervoso. A verdade, eu revelava aqui mais para cima. Mas não posso revelar muito porque és limpo. Não me interessa. Tinhas pouca saída porque se começasses a querer em direito ao país, os que estão ao teu lado alimpiavam-te. A gente vê, a América teve 3 indivíduos, 3 irmãos dos Canídeos. Todos que quiseram fazer justiça séria e honesta mandaram-nos. Portanto, não há que. A gente temos que colaborar de forma não ligar a eles. Ou tu tens de entrar na corrupção juntamente com outros, ou tu tens que te afastar. E estás calado. Porque não há uma liberdade, há uma liberdade limitada. A gente tem uma censura quase idêntica à de Salazar. É uma censura que ela proibia, esta tem uns limites. O que a gente precisava aqui era um bocadinho de Salazar. Não digo toda, mas um bocadinho só assim. Na lei. A lei é para ser cumprida, a outra parte não interessa a ninguém. Mas, como estava a dizer, a seguir à política entra a indústria consumidora, que é a tal que vem com a sua propaganda confundir as pessoas e trazer a doença. Depois dela, tem a outra indústria, que é a melhor delas todas, que é a indústria farmacêutica. Não te mata rápido, mata-te suave, porque os químicos vêm compensar aquilo que a indústria consumidora fez. Quer dizer, uma causa a doença e a outra não cura, só trata da doença, mantém. Só que ao manter a doença, está a causar outra doença, porque os químicos vão atingir outros pontos que não devia atingir. Para te fazer bem um, faz-te mal a alergia qual. Portanto, resumo e conclui, vives para o trabalho e vives para meio dos senhores. São estes senhores que mandam, que destinam, que fazem o que querem, conforme querem, e as pessoas, numa grande maioria das pessoas, é como os cachorros vão atrás deles. Na época da política, os senhores da política dão um beijinho, um abraço, um aperto de mão, e depois aqueles andam lá de roda deles, às vezes também se cagam as migalhas, que é como os gatinhos e os cães quando estão perto da mesa. Quando eles entram no pelouro, já não os conhece quem teve roda deles. E conhece muito menos quem votaram no voto deles. Eles estão com o voto da gente daqueles que votam neles, não é? Mandam na gente e nem sequer sabem mandar em si. O problema é esse. Eles nem em si sabem mandar. Mas mandam na gente. Fazem leis que nunca trabalharam nelas. Este mundo hoje está de maneira. Está apenas para o ar, que isto nunca mais tenta fuga. O mundo está conforme o povo quer que a gente morre todos e o mundo continua sempre desta maneira. Ou pior ainda. Isto está para ser para pior. Pois está. Melhor não é para pior. Pois as leis, tu quando no teu tempo estavas na escola, quem é que mandava na escola? Era o professor ou eras tu? Era o professor. Hoje o professor... A gente entrava para a escola, uma mala de madeira, que tinha uma mala de madeira, ou às vezes fugia à escola, metia a mala. Eu, na universidade da escola, tinha uns buracos boas. Eu pegava na madeira, na mala, e ia brincar para o pico, rapaz, já fiquei enganado. Mas depois eu queria aprender e aprendi, ainda precisava estudar muito para aprender. Sim, porque há muito tempo mais facilidade só... A gente entrava para a escola, a gente não se sentava. Quando a professora... Agora vamos cantar o hino nacional. Era o hino lá em pé, e tal, para que se sentava. Cantar o hino nacional. A gente cantava, vocês sentem-se agora. E a gente sentava-se e eu começava. Eu apanhei isso. Estás a ver? E apanhava o sábado logo o padre lá largar-se a fazer lá redas e mais redas e ensinar lá, na escola onde eu estava. Apanhei bons professores ali. E apanhei uma professora que ela tem perto de 90, não é? 88, a Susan Almeida. Ela gostava muito de mim. Eu aprendia fácil. Eu ainda precisava estar a estudar isto, essas palavras, coisas que tem. Há pessoas que pegam um livro para estudar, e bastava só olhar. Era só olhar, pronto. Não precisava mais nada. Ia para o quadro, fazia as minhas contas, fazia a conta que ela queria, ou conta de dia, conta de semana, agora já não fazia nada disso.
A calculadora faz. A calculadora faz. O telemóvel é que faz. A calculadora, o E telemóvel assim, desta maneira. faz. Isto no tempo de escola. E pronto, e foi assim desta maneira a minha vida por aí abaixo até ir para a tropa. Depois fui para a tropa, claro, meu pai trabalhava na base ainda, depois deu-me isto. O meu irmão depois casou-se também para as Fontanhas. Eu namorei esta aqui nesta casa, já lá vão 53 ou 54 anos, que já a conheço há 54 anos. Na janela do que enviaste? Era alta. Era alta. Eu sentava-me ali numa parede de pedra. Sentava-me ali numa parede de pedra a falar com ela. Pronto, e lá namoramos, depois fiz o casamento, fiz o pedido. Eu já não esqueço para casamento, as minhas filhas nem sequer me pediram o que eu vi, fui os namorados. Lá um baldio, uma editora, é o meu namorado que dela, editora. Em vez de andares aí lá para lá, estás para cá, estás cá dentro. E foi assim, cada uma teve 15 anos, eu teve, as duas tiveram 15 anos de namorado, outra as duas 16 anos. A diferença, acho que não foi praticamente meses entre uma e outra que tiveram, casaram com quem elas namoraram. Mas então disse aí, o bem que vocês fizerem é para vocês. Exatamente. Até à data correram, até à data, não é? Mas como é que ia dizer, Carlos? Mas não precisa andar com a cabeça virada para o ar, como aos putos quando... Mas naquela altura aí era. Naquela altura era, fiz o pedido de casamento, pronto. Já fizemos as nossas bodas de ouro? Já fiz as minhas bodas de prata, que é ali o material da bomba, as bodas de prata. Fotografia. Já fiz as minhas bodas de ouro aqui na praia, no dia 20. Estás já a esperar fazer as de platina? És 35 anos, cantaste com que ideia? Eu já vou a caminho de 75. Não, estou a perguntar, cantaste com que ideia? Com 24 anos. 24, então, se chegares aos sonhos, dá para fazer. Pois, já não sei. Não, nunca sabe o dia da manhã. Nunca sabe. Não? Nunca sabe o dia da manhã. Eu chegarei isto há quase 100 anos. Montei lá uma oficina ali em cima, ao pé da minha casa. Montei lá uma oficina, trabalhei lá naquela oficina. De quê? Mecânica e pintura e chapa. Mas depois não era muito certo, depois eu tinha que ir buscá-los a casa e eu nem tinha pachorra para isto. Vocês vão para casa e eu vou vender esta porcaria. Vendi ao Cine Aldinhas aqui da praia. Acabei de vender ao Cine, vendi ao Cine e aqui estou. Eu tinha meu cunhado lá embaixo na polícia, que era o Carlos Henrique. Trabalhava, era guarda, era polícia. Depois passei também a ser guarda. Tal e qual como ele. Com a minha arma, com tudo. Eu fui para a segurança, estive na segurança, fui convidado para a segurança. Tinha muitos lugares que precisavam de segurança. Era a Caixa de Previdência ali embaixo em Angra, era em São Mateus, era na Saga, onde tem o Guas, era aqui na praia. Não viste as firmas de seguritas na época? Havia, já. Eu fui o chefe lá. Eu fui o chefe de segurança lá. Eu que recebia de lá de fora fardamento para dar àqueles que eu entendia que ia para ali. Já percebeste? Calças, camisas, gravata, era tudo, os ombros, tudo. Eu que recebia, aquela sabe muito bem que era. Explique-me quando foi a parte dos seguritas, há quanto tempo? Isso foi em 87. Depois de 80, não foi? 88, para aí. Antes não me recordo de nada. Só depois de 80. Depois já começou, foi. Ou antes disso, talvez. Antes de 80? Antes de 80, não. Não, foi nos anos de 80. Nos anos 80, antes de 80 não tenho assim nenhuma depois ideia de... No Museu de Angra, quando houve o aval, eu fui para lá fazer serviço. E a polícia também ia para lá fazer serviço, mas tinha muitos que tinham medo de ir para lá fazer serviço. E eu fui uma pessoa que nunca tive medo de nada. Entrava ali à noite, às escuras, mesmo só com um focozinho, eu não havia luz lá dentro. Não tinhas medo das coisas ruins? Não tinha, não, nunca tive medo, Carlos. Nunca tive. Eu também sempre andei no dia nunca me assustou. Eu entrava naquela igreja, para mim, que é uma igreja grande, sepulturas, depois começaram a abrir aquelas sepulturas, a tirar aquelas ossadas, pousavam nas mesas, tudo numerado. Eu gostava de ver aquilo. Eu pegava no fogo. Eu falar que a igreja pode passar a alfândega. Está bem.
Não, na Teste Queima, aqui mesmo restauram e tem lá no chão que tu podes entrar. Na igreja de Patofante. Mas antes era aqui em cima no museu. No museu um bocadinho em cima mesmo, também fizeram o mesmo, também Era cada criaram. igreja. Ok. Há uma igreja que fica encostada ao museu. Sim. O museu é grande, aquilo é grande. É grande que corria aquilo tudo. Eu fazia ronda ali. Depois havia muitos que faltavam um serviço, não apareciam, e eu tinha que manter ali. Já percebeste? E acabei para me chatear. E uma vez falei com o Vaz Antunes, o comandante Vaz Antunes. Olha, me disseram, tu vais, filho, mas é trabalhar com a gente, está aqui. Hoje a guarda, vais passar aqui a ser guarda. E fui. Valeu a pena. Eu já tinha 30 e não sei quantos anos. Nessa altura, não era menino. Não perguntes. É. A ideia não sei. Isso é bom. Tu vais, eu conheço, tu és do meu tempo de tropa, tu és, estamos juntos lá fora no ultramar. Vais ir para aqui. E fui para a polícia, andei na polícia, eu fazia serviço, não tinha polícia nenhum que fizesse o serviço que fazia. E depois eu fiz serviço para companhias aí, que até que não havia várias companhias que andavam a fazer o cabrito. Na Lumas de Cabrito está tudo referiado. Era a Tecnovia, era a São Marcos, eram 8 companhias, Continente, era mais 8 companhias, eram umas 4 ou 5 companhias. Aquilo era só máquinas naqueles caminhos. Naqueles caminhos era só máquinas e aquilo era um tal relegado. O gasóleo era mais rápido e mais em conta. Pois até alguns funcionários mesmo trabalhavam com as máquinas iam lá, sabiam onde elas estavam. Depois eu apanhei muitos da Tecnovia lá, a roubar. O patrão não dava o suficiente, talvez. Estás a ver? Não, o patrão pagava bem. Eu sei. Eu fui e eu tive um bom serviço ali, claro que era um serviço que era toda a noite, e aquela sabe muito bem que aquela não queria que fosse. Era para mim mesmo. Fui fazer esse serviço, valeu a pena. Valeu. Comecei a trabalhar com a polícia, já percebeste? Eu a trabalhar com eles em colaboração, com a PSP. A PSP, chefes e tudo, e comandantes e aquilo tudo, todos gostavam de mim. Porque eu fazia serviço. Eu andava toda a noite, mas eu fazia, era rara a noite que não trazia 1, 2 trabalhos para a escola. Dentro de jeep. Deu gasóleo, ali aos matos, toca para dentro. Já acabaste às 4, 5 da manhã, eu estava a bater palmas, comandante. Já percebeste? E fui muitas vezes para o tribunal. Não me escondo dizer. Então ganhaste muitos amigos também. Era minha. Salvei a vida de uma rapariga que estava à beira da morte. Ela estava com a rebanceira abaixo, onde tinha teudos para o jovem. Eu vinha às 6 horas também para ali abaixo no jeep, a fazer ronda, que eu vinha a fazer ronda, não era andar sempre, era devagarinho, sabes o que é? Pois é, aí bem. Eu tinha que ver tudo, quase nas hortênsias para dentro, que as 4 rodas levantadas no ar e os faróis acesos. Liguei para a esquadra, veio o carro da polícia, veio a ambulância, veio o Avelino. O Avelino, eu vejo muitas vezes na feira de Boate. Na feira de Boate. Eu já fui entrevistar ele. Esse Adelino é que vemos com o carro cá acima. E tirei a rapariga para fora, puxei a rapariga para fora, mais uns tempos lá embaixo e vim para a minha reforma. E na reforma, formaste-te em padeiros? Em padeiros, eu já também, eu sou padeiro, nós em minha Maria, a gente calde no Pãozões, temos 2 aqui, tem a minha sobrinha que está na Agualva, que ela mora na rua que eu saio na Agualva, é casada com o Márcio Coelho, é um maestro, que é o maestro da Vila Nova, da Filha de Mónica. Eu também estive lá a tocar música e agora tem lá a pequena que está na escola, até a irmã daquela que vai buscar lá hoje. E tem o outro que está lá fora que eu gostava. Eu ia buscar todos os dias à escola. 15 anos eu ia buscar com o pequeno, que ele veio. Ele está lá fora em Coimbra a tirar a medicina. Está muito bom. Tem 19 anos e já vai este ano, para o fim deste ano já vai para o terceiro ano de medicina, com 19 anos. E é isso. Então, a parte de cozer o pão, o que é que te levou a... Me levou, porque eu fui criado
a cortar lenha e acendeu o forno na minha mão. A gente acendeu o forno, cortava a lenha, fazia aquelas cafugas de lenha, para a lenha seca, metê-la dentro da cafuga. Era assim sucessivamente, ó Carlos, porque a gente todos os dias, não era todos os dias, era todas as semanas que dizia. Eram 6 filhos. Meu pai e minha mãe, 8. Minhas avós, 10. Meu avô, 11. Meus tios, é tudo ali naquela casa. Minha tia Leotina, minha tia Lúivia, minha avó de Continente. Era muita boca. Era um disparate. E fosse comer banho, então... A gente comia bem porque a gente trabalhava. As minhas tias iam levar o jantar às terras à gente, quando a gente disse, faz trigo. Você faz muito trigo ainda? Sim, sim. Ele não foi sequer do meu pai, americano, não. É pequena, mas ele tinha uma maior. Então... O que é que levavam na altura para beber na... É água. Não havia muito café, não havia muito chá, não havia muito café, a gente bebia café, que eu gostava muito do café, um café com patrazia da base, umas latas. Isso é como te daqueles galões. Eu nunca gostei de café, mas... Daqueles galões de café americano. Mas que cancelado, cara. Não tenho outras vezes, nunca... Aquele café cancelado. E a comida, vocês levavam muitas vezes? A comida era sopas de pão, era sopa de feijão, era abóboras. Já meia fria, porque ao meio-dia já estava... Não, mas ela chegava lá quentinha, aqui bem embrulhada. Um bocadinho ali, abafada. Era, exatamente, era. E era 2 cestas, eram as minhas 2 tias é que iam o jantar, gente, porque a gente... sim, porque elas iam levar, não levavam para estar lá, eu estava-me a referir porque elas levavam de casa às 8 da manhã, elas iam levar as terras à gente. Iam levar perto da comida, eu morava na Fundo do Estado, para comer na Ribeira Seca, elas aqui para as canadas dentro levavam jantar. Então já chegava lá, só a viagem do caminho, até lá, e a quentinha. E a quentinha, que era muito bem abafado, mas era sopas boas, sopas, era os torrões que minha tia voava naquele tempo que a gente tinha salgadeiras em volta da cozinha cheias de torrões e gordura. Vocês aqui também faziam aquela tipo de caspiada baixinha com pé de rosmo? Aquele pão? Eu sei o que é. Para lá dizia o nome daquele que era caspiada com pé de rosmo. Aquela gordura que ficava no fundo, que era pé de rosmo. E gostava disso, aquilo era batido, fazia. Aquilo era baixinho, tinha uma número de altura. Exatamente, Aquilo era... Eu gostava muito daquilo. Há quem faça ainda. Tudo era saboroso, cara. Sim, né? Eu gostava muito, era de pão com açúcar. Só estava na volta da porta, da cheguei-me a afogar com pão com açúcar não sei como, mas cheguei-me a afogar. Mas foi mais na hora com pão com açúcar. E também alguma vez, era mais... Minha mãe, quando era por falagem no forno, ela torrava farinha. E era a farinha torrada, que a gente metia açúcar na farinha, aí é que eu ficava às vezes, porque quando em Portugal aquilo era seco, e eu às vezes ficava meter com água depressa, aquilo estava preso na garganta. Exatamente, era. Farinha torrada. Havia quem comprasse farinha 33, mas como a farinha 33 custava dinheiro, e aquela, não havia dinheiro, o negócio daquela era, quando minha mãe cozia, era torrada, então comia aquela farinha torrada. E a gente era à base, não havia luz. Não, está bem, a luz chega-nos aos chutes em 74. Em 74. Em 75 vai para as 4 vezes, em 76 vai para a Água. A Água é a última freguesia a ter a Fundo do Estado havia a venda do Manuel da Venda cá em cima, ali abaixo da Escola Velha, havia a venda que era do Chico Freitas, e era um pequeno que havia, que era do meu padrinho Garcia, que já morreu, e aquele pequeno que era, depois, o João Martins é que ficou com aquilo. O João Martins da Fundo Pastar, não sei se conhece. Não, já ouvi falar, e até posso conhecer, mas não... Ela ficou com aquilo. A minha padrinha que era o dono daquele pequeno. E pronto, foi assim dessa maneira, a vida foi abaixo e pronto, depois olha. E puxei, andei em Carnaval em 1962, fui na primeira dança. Quem puxava era o tio Firmino da Fundo Pastar. O nome não é mais estranho, mas a pessoa não era... O pai era chofer da caminhonete, mas o filho é que puxou essa dança em 1962 ou 64, por aí. Tinha ali a espada, o meu pai trabalhava na base,
A gente naquele tempo levava as espadas, era o bom. Eu tenho uma vaga ideia de que era danças de rua, que era a dança de espada e a dança de rua. Tenho uma vaga ideia que depois é que no lado, eu acho que no princípio tenho uma vaga ideia de cena, tenho na boa E garantia. meu pai, como trabalhava na base, ele fez, eu vou-te fazer uma espada para tu levar na dança. E eu fiz-me aquela espada que ela está ali. Foi a primeira dança que saíste. Eu E saíste logo de mestre? Sei. Não, mestre? Não, mestre ficava à frente. Eu fui puxar duas danças nas fronteiras no caminho. Eu puxei danças no caminho. E puxei danças no palco. Mas eu, para gostar de puxar uma dança no caminho. Já percebeste? Mas foi em baixo que se fez, na fundo, para estar danças de pandeiro e essa coisa toda. Tipo de dança, o que é que gosta mais de carnaval dentro da dança? É a dança de espada. A dança de espada é mais aquela dança de reinados, mais de... Naquele tempo era. Esta última dança que eu puxei, a primeira dança que eu puxei, tinha um assunto que era a coisa mais linda que eu nunca vi na minha vida. Que é aquela farda que tem ali, ó. Flores, prisão e amor. Quem fez esse assunto dessa dança foi o Jorge Rocha, das Quatro Primeiras. Sim. Ele fez a primeira e fez a segunda. A segunda, eu já não podia ir a ensinar, porque eu que ensaiava a dança, eu fiquei a ensaiar a dança, que eu ia numa dança, não sei onde, e foi assim dessa maneira. Mas tenho, pronto. Nunca ninguém me ensinou como é que se tirava com uma espada. Eu de mim é que já sabia, eu de mim é que fui aprendendo. Eu ficava na mulher e ia para o sarrafo puxar uma dança. Rapaz pequeno mesmo, já. O que é que o carnaval, para ti, o que é que te representa? O que é o carnaval? O teu essencial? O carnaval representa que é uma alegria para a gente, para quem vai na dança e para aqueles que vêm a gente numa dança, não é? Mas o carnaval no essencial é a forma de poder falar, é brincar, diz a verdade. Por isso é que leva-se um ano a apanhar tudo o que acontece, para que naqueles 3 dias pôr cá fora aquilo que se passou durante o ano. Pois. Quando Isso é quem faz os assuntos da dança. Sim. Agora, eu não fazia assuntos não, de dança. isso aí Eu apenas só ia puxar a dança e ia representar a dança. O carnaval em si é o que durante um ano, o que acontece durante um ano, é exposto em 3 dias aquilo que se fez durante aquele ano todo. E apenas em 3 dias, devia ser a 6 meses. Mas agora, nos dias de hoje, é fácil mais alguma coisa, porque há tudo e mais alguma coisa. Mas naquela época não havia tantos quadros, muitas vezes as danças iam para um lado e a pé de um lado para o outro. Naquela época eu tinha uma carro. Não se corria a ilha toda. Eu tinha uma carro, falei com a empresa de aviação de Xeirense, e veio um carro. Até naquela altura não foi muito dinheiro, dividimos o dinheiro todo e pagou-se. E eu estava à frente da dança, eu queria levar aquilo a pente fino, já percebeste? E vinha em cima de um palco. Aquilo tinha que ser pente fino, não era de qualquer maneira. Não, aqueles perninhas, pezinhos plantados para o ar, era, porque a espada trabalhava por baixo. É bem que ter os sapatos. Às vezes era, e eu tive um que, olha, eu ia tirando uma vista no Porto Martins. Eu estava a dançar no Porto Martins, era em cima de uma tábua, uma coisa muito estreitinha, mais estreito que este quarto. Uma dança de espada. Pois eu queria fazer aquelas manobras, olha que já nasceu já o tempo para lá. Aquele Francisco Santos, aquele que está da Compastar. Esse rapazinho, eu ia tirando uma vista. Para a juventude, para o pessoal amigo que tens cá e lá fora, uma mensagem para eles. Para quem está lá fora? Sim. Olha, eu desejo muita saúde para quem está lá fora, no estrangeiro, seja na América, seja no Canadá. Tem lá uma irmã minha na América, em Oklahoma, que é muito longe, olha, se calhar ela não vê se... Bem, porque isto vai para todo o mundo. Mas para lá não... Sim. Para lá não ver, não é porque o vídeo não está em todo o mundo, que ele vai para todo o mundo. Ela tem Oklahoma. Um grande abraço.
E ficamos assim. Um grande abraço com saudades para ele e para o meu cunhado e para todos. E é assim, e quando a só tenho a agradecer por ter estado aqui neste diálogo, nesta Olha, conversa. gostei deste bocadinho. São coisas que o que se passou, o que eu passei na vida foi assim. Até agora, até descrever. Por isso é que eu gosto de fazer minhas matanças. Quando for agora no dia 7 do mês que vem, vou fazer a minha matança, mas eu porque já no mortinho já das lajes. O rapaz que é das lajes chega me mata por lá e vem cá trazer, pendura-se ali no quartinho, à moda antiga, com o chamarilzinho, ali à moda penduradinho. E depois à noite vem um rancho, vem uma surpresazinha à noite. É, e é bom.